entender então como que funciona Primeiro, o Cores da Guerra vai ser lançado quando? Até o final do ano. Então até o final do ano... Já vai ser pela Meeple Start, quem vai produzir é a Ludens. Isso já tá garantido. Nós estamos vendo algumas coisas nos bastidores, mas vai ser até o final do ano e, em primeira mão aí para vocês, não vai ser em financiamento coletivo, vai ser em pré-venda. Ou seja, você não vai precisar esperar bater a meta para ganhar o jogo, não. Se você deu o lance lá, você já vai ter o seu jogo. Não importa o resultado final, você já vai ter seu jogo. Interessante, isso é muito interessante. E o que você trouxe hoje do Cores da Guerra foi um protótipo dele. Muito bem. Então, o que a gente já consegue fazer com o Cores da Guerra nesse protótipo aqui que você trouxe? Tudo. Primeiro o estilo... ele é... Só pra saber, porque pra jogos de tabuleiro, eu sou muito ignorante mesmo, sou muito burro. Vamos lá. Existe uma diferença entre RPG, tabuleiro e cartas. Esse aqui... Esse aqui é um jogo... Esse aqui é um card game, esse aqui é um jogo de cartas. Card games, tá. Isso. Então, quais são as mecânicas dele? Geralmente ficam descritas aí, é como se fosse um... Eu sou meio burro, por isso que eu tô te fazendo essas perguntas assim, meio idiotas. Ô, Tibi, agora vocês me escutam? Agora eu escuto você, vocês querido. Me escutam, não? Tá, beleza. Nossa, eu tinha feito uma porrada de pergunta e meu microfone só parou de funcionar. Meu Deus. Do nada. Então eu só vou... Tô falando sozinho aqui há muito tempo. Eu só vou concluir essa parte da introdução aqui, ô Paneta, e aí já vou jogar você pra fazer a pergunta, então. Tá tranquilo. Pode ir. Yu-Gi-Oh! Faz sentido? Faz. Todos os jogos de card games mais conhecidos faz sentido. São tudo na mesma família. Porém, existe o Trade Card Game, né? Que é um jogo de colecionável, que nessa família a gente tem o Magic, né? Que são os maiores. O Pokémon, Yu-Gi-Oh! E Magic, né? O que é o Trade Card Game? Você vai colecionar as cartas como se fossem essas figurinhas que você compra na banca. Lembra que tinha figurinha do álbum, que você abria, cortava e colocava? O que acontece? O jogo, na verdade, é isso. Só que tem o bônus de você poder jogar com essas cartas. E nesse estilo de jogo, acontece algo que é o seguinte. Você pode montar infinitos baralhos diferentes, né? Ainda mais como Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh! Que já tem no currículo milhares e milhares de cartas, então você pode fazer milhares e milhares de decks diferentes com as cartas que você tem. Você pode trocar as cartas um com o outro, como se fosse o álbum de figurinha mesmo. E nesses jogos tem algo que é como se fosse um mercado negro de ativos. Por exemplo, se uma carta em Magic está sendo muito... A gente vai ajustando aqui. Para que todo mundo possa ver os baralhos aqui, mas pode ir explicando. Então tem um outro esquema aí, né? Nesse tipo de jogo, se uma carta está sendo muito procurada, então ela vai, como se fosse uma bolsa de valores mesmo, ela vai aumentar o preço. Então a gente pode ter cartas, por exemplo, no Magic, que custa 10 centavos e carta que custa mais de 200 mil reais. Entendi. Entendeu? Entra naquela parada da oferta e demanda, né? Exatamente. Então, o TCG, quem entra no mundo TCG, ele entra com a vida. Geralmente, quem joga Magic, quem joga outros TCGs, eles não vão ter mais tempo para jogar board game, por exemplo, porque tempo, dinheiro, porque se você quer jogar algo mais competitivo, você vai gastar seu tempo com aquilo. Assim, é algo da vida mesmo. Quando o pessoal fala, Magic é vida, então é vida. Então, tem um outro cenário, que é o LCG, que é o seguinte, vem um jogo, igualmente o TCG, só que a cada X meses vem uma nova coleção. Só que essa nova coleção, ela já vem sempre fechadinha. Todas as cartas estão do mesmo jeito lá. A caixa que eu comprar é igual à sua. Então o Dark Stories, por exemplo, que a gente conheceu na semana passada, seria mais ou menos isso. Porque na verdade o Dark Stories é celular, né? Mas é o que... Eu não sei se ele entra na mesma categoria, não, Tibi. Será que não? Eu acho que não. Porque ele é um card que a pessoa lê e coisa, então não... Dark Stories eu não conheço o jogo. Não, é porque não é Dark Stories. Qual que é o nome dele mesmo, Penatão? Porque Dark Stories é do celular, em específico. Mas existe essa mesma característica, geralmente TCG no celular, só que a gente chama de CCG.
Entendi. Porque aí computer card game, entendeu? Porque o que eu tô citando é o seguinte, você pega a carta, aí você lê uma história e por meio das respostas, por meio das perguntas que você faz pra mim... Black Stories. Black Stories, Ah, isso. não. O Black Stories não tem a ver. Não tem nada a ver. Entendi. Black Stories é um jogo de carta, mas é um jogo de festa. É um jogo de você reunir a galera e você brincar. Esse jogo de cartas aqui, eles são mais competitivos, mais né? competitivos. São mais competitivos. Então, a característica, para entrar em um desses 3 cenários que você explicou, ele tem que ser específico para a competição, mesmo que ele venha de uma coleção. Porque o Yu-Gi-Oh!, por exemplo, ele tem essa característica de eu poder ter vários dragões brancos de olhos azuis, vários deles eu posso usar depois para conseguir fazer um combo, alguma coisa. Você pode pegar as cartas para colecionar. Você não quer jogar, você pode colecionar, fazer os seus quadros, os seus álbuns, né? Você pode pegar para jogar bafo, igual eu vi de criança jogando bafo com Pokémon. Sim. Mas as cartas em si, os textos que estão nelas é para competição. É para competição. Entendi. É para você jogar e ter um ganhador e um vencedor. Entendi. Entendeu? É para competição mesmo. É o que difere. Por exemplo, é o que difere o que diferiu o Magic das coleções de cartas antes dele. Por exemplo, antes do Magic tinha coleção de beisebol, tinha coleção de futebol americano e etc. Então a pessoa olhava, tá aqui o Baby Ruth aqui, e tem a pontuação dele aqui como se fosse um super trunfo. Uhum. Mas não se jogava, era só para saber que a força dele era aquele ali, mas não se jogava. O Magic revolucionou porque, não, por que a gente não brinca com isso? Entendi. Aí ele misturou os elementos de wargame, né? De RPG e dos jogos da época, e o Richard Garfield foi e fez o Magic, que é sucesso estrondoso até hoje. Aí sim, o LCG, você já compra o jogo pronto e já vem. Geralmente são esses 2 formatos. No celular agora tem um formato que você... como se fosse DLC. Uhum. Aí você vai ganhando cartas, à medida que você vai progredindo no jogo, você vai ganhando cartas. Dos jogos de cartas, tem um outro formato que geralmente não é competitivo, que é o deck building, que é o jogo de construção de baralho. Foi um cara chamado Donald Vaccarino que criou ele lá em 2008. O cara foi uma das últimas mecânicas já criadas. E o que acontece? Todos os outros estilos de jogos que eu falei, você está na sua casa e você constrói o seu baralho antes. Você faz ele antes lá, se prepara. Eu vou lutar contra o Tibério. Não, eu vou pegar essa carta aqui, porque eu sei que o Tibério é malandrinho ali. Você faz seu baralho aqui na hora aqui e joga contra a pessoa. Se você vai para um torneio, sei lá, Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, você chega lá e você registra o seu baralho que você vai jogar e joga com aquele baralho lá até o final. Se você for campeão, é o campeão você e o seu baralho. Entendi. É Tibério com um deck tal. O deck building do Vaccarino é o seguinte: você tá na mesa de mão vazia. Nós 2, ou nós 4, por exemplo, Cores da Guerra com 4 pessoas. Você começa o jogo de mãos vazias. Você só começa, no caso do Cores, só com os trabalhadores. As minhas cartas são iguais às tuas cartas. E a gente vai montar os nossos baralhos aqui na hora. A gente vai montar os decks na hora. Por isso que entra aquela questão do Age of Empires que você me falou mais cedo. Exato. Porque é justamente isso. Você tem os trabalhadores iniciais. E aí depois você começa a construir os itens. E aí depois começa a fazer as fortalezas, o exército, exatamente. Né? Você começa do nada e nós temos uma coisa chamada mercado, né? Todo deck build vai ter, geralmente. E nesse mercado, as cartas estão abertas para todos. Então, todos conseguem ver tudo que está aberto. Quando você compra as suas cartas no deck building, ele vai para o seu descarte. E aí, toda vez que acabar o seu baralho, você vai pegar o seu descarte e você vai reembaralhar ele e fazer um novo baralho. O que acontece? Aquelas cartas que você comprou, agora elas vão começar a vir na sua mão. Você vai jogando. Aí o que acontece? Com o tempo, você começa com nada, com o tempo, se você jogar bem, você vai ter muitas cartas, um grande império, se for um jogo espacial, sei lá, dominando os planetas e etc. E no deck build tem uma questão também, por exemplo, eu sei as cartas que você tem, você sabe as cartas que eu tenho. Só que na hora que foi pro descarte e reembaralhou, você já não sabe mais a ordem que tá vindo as cartas. Então tem aquela tensão. O que eu fiz com o deck building?
né? Eu tinha um outro jogo, aí eu joguei Ascension, que é um jogaço de deck building. Inclusive tem ele gratuito na Steam, tem gratuito no iOS, tem gratuito no Android. Joguei, pensei, nossa, que mecânica bacana, né? A mecânica de virar. Essa mecânica, ela pode ser comparada, assim, claro que é diferente, ao draft do Magic, que todo mundo pega os boosters, abre e vai passando de mão em mão, sai montando na hora. Só que ela é uma outra mecânica porque ela aperfeiçoa isso aí ao ponto de ter se transformado em outra mecânica. Joguei Ascension, aí joguei Ascension e tal. Eu disse, não, essa mecânica cabe no meu jogo. Porque esse jogo aqui tem um jogo chamado Pai do Cores. Que ele não tem essa mecânica. Ele é mais um wargame. Ele é mais... Você tem que posicionar as peças, os combatentes, tem fogo de reação, tinha até chuva. Você podia lutar até na chuva. Então, era um jogo muito legal, mas era nicho do nicho do nicho do nicho do nicho. Assim, isso eu e mais 10 pessoas que iam jogar. E olha lá. Aí, se chama Pai do Cores. Aí eu fiz o Cores muito simples, que a gente chamava até de Uno da guerra. Era muito simples, não existia trabalhador, não existia nada que tá aqui, só existia combatentes e dinheiro. Uhum. Aí você com esse dinheiro ia lá, comprava os combatentes. O jogo era muito bobinho, mas foi o germe. Eu diria que o jogo na época nos jogava. Você ganhava, por que eu ganhei mesmo? E aqui foi me incomodando, e foi melhorando. Fui lendo livros de design e tal, ver o que estava errado, recebendo feedback da galera também. Aí foi melhorando, até que chegou ao estágio que está hoje. Já participou no Flamengo Coletivo em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Ainda bem, assim, a gente pediu na época 15 mil reais, a gente bateu 14 mil e pouquinho. Ainda bem que não bateu. O pessoal falou assim, não, cara, vai lá e investe o restante. Aí eu falei, não, tinha que ter batido. Porque, infelizmente, logo em seguida veio a pandemia. Começou em 2020, logo em seguida veio a pandemia. Eu não teria conseguido entregar o jogo. Faz sentido. Não teria conseguido entregar o jogo. E detalhe, aí veio a pandemia, todo mundo parou, né? Home office, aquela coisa toda. E aí eu meio que larguei o jogo de mão. Aí depois eu voltei com o jogo. Aí, você sabe quando você escreve um livro e você já tá cansado, meio que quase cansado de um livro, você guarda na gaveta? Uhum. Então, todo escritor faz isso. Você pega o livro, guarda na gaveta, daqui lá são 6 meses, você pega o livro de novo. Às vezes você gosta, às vezes você não gosta, às vezes sua mente abre para algumas coisas que você não estava vendo. E foi o que aconteceu. Ninguém podia se reunir, né? Ele ficou parado um tempo. Aí depois que eu peguei ele de volta para mexer, eu já fui vendo um monte de coisa. Meu Deus, como é que eu não vi esse erro? Já pensou se tivesse lançado com esse erro? Justamente. Assim, não é erro de mecânica quebrada, é falta de elegância na regra, assim. Excesso de regrinhas para chegar no mesmo objetivo. Ou, por exemplo, uma regrinha para uma ação que ninguém usa. Entendi. Ninguém usa essa ação mesmo, vou cortar. Ou seja, você fez todo um filtro e uma... Não é sintonia fina, porque agora me fugiu o nome. Mas você fez um ajuste ali que ficasse mais adequado. É um balanceamento, justamente. Exatamente. Você falou, né? Os torneios. Os torneios é engraçado, porque eu pensei, nossa, como é que você faz um torneio que você nem lançou? Quando você chama os amigos para fazer o playtest, para jogar, eles são seus amigos. Eles vão falar bem. Eles vão falar bem. Só que os meus amigos, eles são das antigas, eles não falavam bem. Ah, entendi. Só que tem um detalhe, eles não falavam bem, mas jogavam, não sei o quê. Mas quando você faz um torneio, eles jogam com tudo. Entendi. Sangue nos olhos. Assim, mesmo assim, eles querem fazer as melhores jogadas, eles querem fazer a jogada perfeita. Então, nos torneios, os jogadores, eles liberam aquilo que eles têm, assim, de mais competitivo. Porque eles estudaram o jogo absurdamente, viram cada carta, viram a mecânica, viram as regras, e eles querem tentar aproveitar o máximo possível das próprias regras. E talvez numa brincadeira dessa, você consegue não só aprimorar a regra, o combate, mas até o que fica... Até o limite, porque às vezes a pessoa, para jogar algumas coisas, mesmo tendo a regra, a pessoa, ela tenta se beneficiar daquela regra para ultrapassar o limite dela própria. Já apanhei muitas vezes. Porque vai ter uma brecha que a pessoa vai usar. O que acontece? Aí quando tinha essas brechas,
Aí eu tô aqui. E eu prefiro não jogar. Até porque eu sou um péssimo jogador. Assim, quando eu tô jogando, eu fico pensando demais no jogo, eu sou um péssimo jogador. Eu prefiro ficar olhando. Aí quando as pessoas quebra o jogo, né? Aí no outro dia, olha, change log aqui, pam. Aí a pessoa, você me odeia. Vocês que estão ouvindo isso sabem o que eu tô falando. São vários. Você me odeia só porque você exatamente sinta-se orgulhoso, meu caro. Ou minha cara, tem jogadora também. Sinto-se orgulhoso porque você viu algo que eu não tava vendo. Agora eu corrigi isso aqui. Se brincar, eu até coloquei, ó, corrigi em homenagem a fulano. Só que assim, agora eles já estão mais conscientes disso aí. Até porque agora também não tem mais algo, não tem mais aquelas coisas absurdas. Os últimos torneios mesmo, por exemplo, antigamente eu era o juiz, né? Juiz, isso aqui. Ultimamente os torneios o pessoal já joga por si só. A dúvida vai ser dúvida de carta, não de mecânica. Assim. Entendi. O jogo flui, se você sabe jogar, é dúvida de carta. Um exemplo também, isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. A gente consegue passar a imagem aqui? Deixa eu dar uma olhada no enquadramento. Ó, aqui, ó. Aqui a gente nessa tem uma câmera coisa aqui, chamado... Aqui, né? Aqui são as fortalezas. Não, é porque ele fica bem... você pode colocar isso, colocar aqui. mais pra cá. Vamos lá, eu tô mostrando aqui. Essas aqui são as fortalezas, né? Isso. Certo. Isso. A gente consegue usar as fortalezas como? Como é que acontece? A fortaleza, ela antigamente, ela era impressa na carta. E depois eu pensei, eu tenho que dar liberdade pro jogador. Porque se ela tá impressa na carta, ela tá presa a carta. Aí eu fui, tirei e eu usei até as casinhas do banco imobiliário, que parecem uns pagodinhos chinês. Espera, então antes, pra você usar a fortaleza, tinha que ter uma carta específica da fortaleza ou ela vinha junto com outra? As fortalezas tinham um ícone na carta. Então tinha cartas que tinha umas que não tinha. Entendi. Entendeu? Aí, o fator sorte. Aí, pra você aparece um monte de carta com fortaleza e pra mim não. Entendeu? Aí, o que eu fiz? Eu tirei e fiz ela física. Uhum. Aí você ganhava a fortaleza. A gente tá tendo retorno. Jotinha, você quer falar com a gente? A gente tá tendo retorno aqui. Acho que não, né? Acho que não. Pode seguir. Aí, por exemplo, coloquei o pessoal... Não, mas era bom assim. Não, confia. Aí coloquei até os bonequinhos do Banco Imobiliário. E, obviamente, que isso aumenta o custo muito, né? Você fazia as fichinhas. Aí você podia ter até 3 níveis. 1, 2, 3. Primeiro nível você pagava 2 recursos. Segundo nível, 3 recursos. 4 níveis mais 4 recursos. Aí o pessoal vinha comprando. Depois eu percebi que ninguém mais estava usando o segundo nível e o terceiro nível. As pessoas só colocavam o primeiro nível para se dar uma garantida e ficava. E fiquei observando. Aí eu pensei, vou abolir isso. Não está servindo. Que é isso que o game design tem que fazer nos playtests. Se não está servindo. É bonito no papel, é legal você ter 3 fortalezas no seu campo. Mas os jogadores perceberam, assim, inconscientemente, que eles não precisam de mais um. Porque o recurso que você gasta naquela fortaleza, você poderia comprar outra coisa. Você poderia recrutar um guerreiro, recrutar mais trabalhadores, construir um templo e etc. Aí eu tirei. E isso me reduziu em custos, sei lá, 66% de fortalezas. Ou seja, reduz o custo, aí isso também acaba por reduzir o valor do próprio jogo, o custo do próprio jogo, né? Sim, isso. Com certeza. Nesse sentido, ou seja, a produção do jogo acaba sendo mais barato. Sai mais barato. E saindo mais barato, fica mais acessível para o pessoal poder adquirir. Por exemplo, vai ser uma pré-venda. Não pretendo fazer aquelas metas estendidas, a perder de vistas. Não, vai ter que ser algo básico. Por exemplo, assim, uma versão mais simples, né? Assim, com as fichas mais simples. Vai estar o jogo, viu, gente? Vai estar o jogo, nada de DLC depois. Vai estar o jogo. O jogo, ele comporta até 4 pessoas, né? Vale para todas as pessoas. E vai ter uma versão mais premium, né? Com as fichinhas, etc. Ah, sim, entendi. Aí, um vai ser mais cosmético, mas os jogos vão ser, assim, para jogar vai ser a mesma coisa. Entendi. Entendeu? Qualidade das cartas vai ser linho, eu gosto muito, sim. Se eu gosto, então vocês também vão ter que ter. Eu gosto muito da qualidade do linho. E é isso.